Olá, eu me chamo Dilton Góes e esse é o nosso projeto Ai de mim se não evangelizar. Reflexão do dia 5 de maio de 2025, terceira semana da Páscoa, segunda-feira, santo do dia, Santo Gregório Fracoviac, mártir guilhotinado por amor aos irmãos e a Cristo. Século XX, Polônia, Bolesław Frakowiak nasceu na Polônia em 18 de julho de 1911, em uma família numerosa. Depois de concluir os estudos elementares na escola pública, ingressou no seminário menor dos missionários do Verbo Divino. 2 anos depois, como irmão coadjuntor, fez votos religiosos. Seus trabalhos eram na gráfica da congregação, como encarregado de encardenação. Ele foi designado para a Casa Gorna Grupa quando ocupada pela Polônia pelos nazistas, justamente para trabalhar na gráfica deles. Eles a converteram em um centro de detenção para padres e religiosos que ali estavam presos. Seu martírio aconteceu quando ele enfrentou a responsabilidade do seguimento de Cristo, contrapondo-se às ordens civis da época. Preso em setembro de 1942, passou por várias prisões, até ser levado para Dresden, onde foi guilhotinado em 5 de maio de 1943 por testemunhar Jesus, por levar a comunhão para os doentes e também fazer catequese de crianças. Seu zelo apostólico, sua dedicação ao bem de todos e a primorosa caridade lhe valeram o apreço de todos. Ele foi beatificado em 13 de junho de 1999. Santo Beato Gregório Fracoviac, rogai por nós. Nós vamos ver nas leituras de hoje, a primeira leitura, vamos falar também de Santo Estevão, ele que foi o primeiro mártir da igreja, mas como que seu rosto brilhava diante das acusações daqueles que o condenariam à morte. O rosto dele era como o rosto de um anjo. No Salmo 118, feliz é quem na lei do Senhor, Deus vai progredindo. Progredir na lei do Senhor também é progredir diante do sofrimento, compreender que a vida sobre a terra, todo dia é um dia de sofrimento, mas com Deus nós estamos. No Evangelho, o- os apóstolos viram Jesus andando, né, sobre o mar. E a multidão que busca muito mais do que muito mais a parte de alimento, de poder de Jesus, do que o próprio Cristo que vos salva. Então Jesus fala para aquela multidão da importância de viver também a realidade do Cristo, do Messias, e de crer que Jesus é o Senhor. Ouçamos com atenção a palavra do Senhor de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns indivíduos que disseram: Ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de falar contra esse lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir esse lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido com ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Então, diante de Jesus estava aquela multidão que o buscava para saciar a sua fome, um alimento terreno. Enfim, temos alguém que possa nos dar alimento, que possa curar as nossas feridas. Mas veja que Jesus fala: esforçai-vos não pelo alimento que vos perde, que perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, né? E que o Filho do Homem vos dará. Então, esforçai-vos para que o alimento do Espírito nos dê graça, vontade, para divulgar o Santo Evangelho, anunciar e testemunhar Jesus. Porque a obra de Deus é que acreditemos nele. Todo aquele que acredita que Jesus é o Senhor será salvo. Então, nossa obra, nosso destino é sermos salvos. Conhecer Jesus, conhecer Deus como Ele é, na nossa ressurreição. Assim, diante dessa consciência, o santo beato Gregório Fracoviac, por exemplo, morreu. Ele prefere a morte do que desobedecer a Deus. Esse é um testemunho de quem reconheceu e conheceu o alimento verdadeiro que é Cristo Jesus. Não diferente para o santo Estevão, que enfrentou toda a liderança da época, mesmo sabendo que poderia ser apedrejado, mas ele continuou testemunhando Jesus. E nós sabemos que ele foi apedrejado, ele foi o primeiro mártir, Santo Estevão, né? Morreu pela causa do nosso Senhor Jesus. É como nos fala aqui o Salmo de 118: afastai-me do caminho da mentira e dai-me vossa lei como um presente. Então, eu posso muito bem não viver a lei de Deus,
mas eu vou viver um mundo de mentiras, de traição, um mundo de condenação. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como presente. Isso significa morte para os costumes pagãos, para os costumes de pecado. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim, eu coloquei vossos preceitos. Esse é um desafio muito grande, que só faz aquele que verdadeiramente comunga com Cristo, o verdadeiro alimento, o alimento eterno da sua presença em cada um de nós. Então, a liturgia de hoje nos pede para que trilhemos no caminho da verdade com Cristo Jesus, mesmo que isso nos custe a própria vida. Então, nesse sentido, pedimos a Deus que derrame sobre nós o Espírito, o mesmo Espírito que destes a Santo Estevão, o seu primeiro mártir. Que o Espírito Santo agora possa suscitar em nós uma postura, uma atitude nova, renovada no Senhor, que nos leve a testemunhar Jesus Cristo sobre qualquer condição. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. E a reflexão do dia é um programa com esse objetivo, um programa diário que tenta revelar para nós o que a igreja, o que Cristo quer passar através das Santas Escrituras a cada dia. E hoje a liturgia nos convoca a colocar em prática aquilo que recebemos no sacramento da confirmação do nosso batismo. Então, todos que foram crismados são agora soldados de Cristo, são agora anunciadores de Cristo, e que façamos isso sob qualquer condição, mesmo que nos custe a nossa liberdade, a nossa vida. Precisamos de homens e mulheres santas neste mundo, nesta geração, neste século, para anunciar a Cristo Jesus. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.